Olá, professor. Eu sou o Gabriel Alves e eu vim apresentar o Estudo Dirigido 4, que é de teste de software, onde meu grupo escolheu a ferramenta EMA. O grupo é composto por mim, Gabriel Alves, por Pedro Henrique, Rodrigo Lima e Iago Gomes. A gente escolheu o EMA porque ela é uma ferramenta que permite analisar a cobertura do código em aplicações Java. Ela vai analisar os casos de teste, se os casos de teste conseguem analisar todo o código, conseguem fazer o teste de todos os métodos, todas as classes do código, e ela vai ajudar os desenvolvedores a poder ter justamente essa métrica de qual a porcentagem do seu código está sendo medido pelas classes de testes. Isso vai desde ifs e elses a várias questões do código diretamente. Entre as características da EMA, a gente tem a análise de cobertura em diversos níveis, a questão dos relatórios de cobertura, que são as tabelinhas que eu já vou mostrar mais para frente, os tipos de cobertura suportados, a integração com o Build Tools, que é muito útil principalmente nas IDEs, eu vou mostrar no Eclipse, e a performance também. E a questão da performance entra também nas vantagens, porque o EMA é uma ferramenta muito leve, muito rápida. Ela é fácil de você instalar, ela não consome muito da memória RAM e ela traz resultados em, em um tempo ínfimo, digamos assim. Além disso, ela é fácil de integrar com uma ideia como IntelliJ ou o Eclipse, que é o que eu vou mostrar mais para frente. E ela também é gratuita e de código aberto, ou seja, você pode baixar diretamente deles e personalizar a seu gosto, sem pagar nada por isso. Claro, você vai precisar pagar se for publicar, fazer alguma coisa, você precisa da licença deles. Mas para uso pessoal barra profissional, sem você ganhar dinheiro modificando a ferramenta, ela é gratuita. Entre as desvantagens tem a questão que o EMA não é atualizado tem alguns anos, então pode ter alguns problemas em relação a ideias mais recentes ou ao próprio Java, versões mais recentes deles. E os recursos do próprio EMA são limitados. Ele não tem muitos recursos, mas os recursos que tem lá são relativamente bons, até potentes, digamos assim. A questão da instalação e do modo de uso eu vou mostrar direto no Eclipse. Nós temos aqui é, um código que eu fiz, que é basicamente um possui três métodos, dois de inserção para o usuário inserir a idade e a quantidade de pontos que recebeu na carteira de motorista, e uma terceira classe que vai mostrar se ele pode ou não pode dirigir. Fiz uma comparação simples. Se o usuário tem menos de 18 anos, ele diretamente não tem idade para dirigir, ele não pode dirigir. Se ele tem idade para dirigir, aí ele vai analisar a questão dos pontos, segundo a lei a lei nacional de habilitação. Se o usuário possuir mais de 40 pontos na carteira de motorista, ele perde a CNH e não pode mais dirigir. Então eu fiz uma concatenação aqui de ifs e elses. Aí eu também fiz o mesmo aqui na classe de teste, que testa justamente como dois métodos são apenas de inserir dados, eu fiz um assert equals aqui só para demonstrar. E o terceiro é um assert equals relacionado à saída do código que a gente tem aqui dos valores de pod, da variável pod. Aí, para a gente, primeiro para você baixar o EMA no Eclipse, a gente teria que abrir aqui o Marketplace e buscar. Ele está carregando. Tá carregando. Eu já tenho a ferramenta aqui instalada, que é um plugin do Eclipse. Tem o Eclema aqui, Eclema Code Coverage. E como é que a gente faz para poder
para poder testar de acordo com o ECLEMA. A gente vai aqui em Launch e para ficar igual aos dois primeiros testes ali, eu vou inserir os valores 21 e 40. Aí ele vai mostrar que todos os testes há essa cobertura e na classe original tem cobertura para todos os métodos de acordo com a classe de teste anterior. Como esse código mostrou 100%, não tem muita garantia, então eu vou mostrar um exemplo que ele não retorna 100% para ficar mais fácil. Para isso, então, eu vou simplesmente mudar os valores que eu inseri na hora que eu for rodar o teste. Ao salvar aqui, eu realizo, eu vou botar um valor diferente, tanto de idade quanto de pontos. Ele vai retornar aqui que essas duas classes de teste não houve cobertura, mas as classes do código original estão a cobertura, e quando a gente chega nas métricas aqui embaixo, ele mostra a cobertura e as instruções que foram cobertas e perdidas. Na classe teste a gente possui aqui que, que dois métodos de teste, aliás, perderam todas as suas instruções, mas o método de pode dirigir tem 100%, e aí a gente tem aqui as coberturas, 71% para a questão da classe de teste e 87,9% do programa como um todo. Aí agora eu vou fazer um terceiro caso, só para ilustrar melhor, eu vou comentar essa linha aqui, só para não fazer o teste para caso o usuário possua idade de dirigir, mas passe do limite de pontos na CNH. Ao lançar aqui, eu vou botar exatamente que ele possui 21 anos e 40 na carteira. Aqui ele dá todo o teste todo certinho, mas quando a gente chega aqui na questão da direção, ele vê que essa linha ele testa mais ou menos, digamos assim. Ele perde a questão do if. Ele testa o else, mas o if ele não é testado, então essa linha aqui ela não é testada. Tem até aqui no source. Quando a gente chegar aqui na questão do pode dirigir, ele testou apenas 68,8% das instruções, que é justamente essas linhas 21 e 22 aqui. Bom, no geral a ferramenta EMA é isso, ele mostra a cobertura do código como um todo e quais partes do código houve cobertura. Eu espero que o professor tenha gostado e até a próxima.